Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou começando mais uma live do Diálogo Literário em Ação, que consiste em estar conversando com autores, escritores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, pessoas voltadas para a literatura, né? Divulgadores também da parte da literatura. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso convidado é o autor Augusto Terto. Boa noite, Augusto. Vou chamar, o Augusto já entrou aqui, já está com a gente, vou enviar o convite. Vou falar um pouquinho. Opa, boa noite, Augusto, tudo bem? Boa noite, querida. Estou bem, e você? Também estou bem. É sempre um prazer enorme conversar com você. Igualmente, igualmente. Tava contando os dias para ter esse bate-papo contigo e aqui com os seguidores do seu canal. Muito obrigada. Falar um pouquinho sobre o Augusto. Deixa eu só... Aqui. Augusto Terto é natural de Campina Grande, Paraíba, e desde criança demonstrava interesse por contar histórias. No ensino fundamental, lia de maneira dramatizada histórias suas e de outros para os colegas. A literatura tornou-se o caminho natural para o artista, que se graduou em arte e mídia, em arquitetura e urbanismo, apaixonado por cinema, livros e arquitetura. O autor ainda possui muitas histórias para contar, além da pentalogia Grendon. Você sabe que eu sou fã de Grendon, sou sua fã, acho a sua escrita maravilhosa, né? Obrigado. Adoro o seu trabalho, você está de parabéns. E assim, eu confesso que eu nunca fui muito de ler fantasia, né? Eu comecei a voltar para esse lado de fantasia lendo o seu livro, que eu gostei muito. Conta pra gente, fala um pouquinho pra gente sobre Grendon, né? Para quem já te conhece, é sempre um prazer te ouvir falar. E para quem não conhecer ainda, começar a te conhecer e entrar no universo de Grendon. Cara, muito obrigado pelas suas palavras. É realmente uma alegria muito grande ter esse feedback tão positivo de alguém que vive no universo literário. Bem, Grendon, ele é o continente mágico. Ele foi criado pela Mãe Natureza para abrigar a prisão de 7 espíritos malignos que uma vez quase destruiu toda a humanidade. E Grendon está localizado bem pertinho aqui da gente do Nordeste, porque ele está entre o Brasil e a África, ali no Oceano Atlântico. Por isso que Grendon tem muita influência do nosso folclore, nossos costumes, assim como também de outras regiões do mundo. E apesar de, voltando na história, apesar de anos de paz, vocês sabem que sempre aquelas picuinhas, né? Tem aqueles invejosos. E então, os especiais que têm a capacidade de manipular os elementos da natureza por alguma razão misteriosa se voltam contra a mãe natureza e decidem, por alguma razão, libertar esses espíritos malignos. Então, Grendel, como está envolto por toda a magia da mãe natureza, lá apresenta um folclore mágico, lá apresenta tradições diferentes das nossas, mas também tradições e histórias que se entrelaçam com o nosso mundo aqui, e é uma baixa fantasia, assim, com elementos do nosso folclore, e claro, né, uma pitada ali de coisas diferentes para deixar aquele universo ainda mais único. E é muito interessante que você construiu toda essa história de uma maneira tão leve. E assim, eu tenho que te perguntar assim, eu já estou curiosa, quanto que vai sair o terceiro? O terceiro, olha, a previsão já é para esse ano. Que maravilha, né? Porque quando a gente acaba de ler o segundo, a gente quer saber o que acontece, né? Não tem jeito. É, verdade. E assim, a capa do primeiro foi linda, né? Muito bonita. Mas a do segundo ficou ainda mais interessante ainda. Nossa, eu quase tive um troço quando vi essa capa pela primeira vez, assim, porque a gente, quando escreve, né, a gente tem mais ou menos uma ideia de como seria aquela capa. Mas aí a artista, né, que é a Júlia Calado, ela sempre nos surpreende com a visão dela do universo de Grendel. E quando eu vi essa capa, eu fiquei, uau, que capa linda, que capa incrível. Eu aproveitei também para mostrar o primeiro, né? Que é Grendon, a Guerra das Duas Luas, que é esse aqui também.
Gente, fantástico. Vocês precisam, quem não conhece, precisa conhecer. Quem já conhece, e já conhece também o Grêndon Artefato do Equilíbrio, vamos começar a cobrar o Augusto para sair o terceiro. Já tem o título, Augusto, desse terceiro? Já tem, ainda não divulguei, né? Eu estou esperando fazer algum evento, alguma coisa para divulgar o título, né? Mas nas próximas semanas já deve sair já o primeiro cartaz. Ah, então tá bom. Quem sabe até o final a gente não descobre assim, mas pelo menos um pedacinho, né? A gente vai tentar, né? A gente vai tentar, né? Os fãs aqui do universo de Grêndon aí, a gente vamos tentar descobrir mais coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu observei que durante o ano passado, né, o ano de 2025, foi um ano muito gratificante para você, né? Você compartilhou com a gente ali. Eu acompanho o seu trabalho, então vi suas postagens. Você participou de feiras literárias, você participou da Bienal de Pernambuco, não é isso? Eu tô enganado. Foi isso, não foi? Foi isso mesmo, é a Bienal de Pernambuco, que foi assim um evento maravilhoso, surpreendente para a gente. Aí eu queria te perguntar, Augusto, como que foi esse contato com os leitores, essa conversa com o público, essa dinâmica toda para você? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso tudo. Foi simplesmente assim fantástica, sabe? Porque foi até curioso ver de como o público em geral ficava surpreso em ver o autor ali disponível para conversar sobre a obra, apresentar a obra, ter esse contato realmente cara a cara. Então, ao mesmo tempo, eu, como autor, estava super contente em estar ali conhecendo novos leitores, batendo um papo com outros autores também. O público se mostrou super receptivo, assim, o público de Recife, assim, e também tinha muita gente de fora de Recife, totalmente receptiva às nossas ideias, à literatura nacional, ao nosso folclore, à nossa cultura, ao nosso jeito de contar histórias. Então foi algo surpreendente. Eu não esperava ter a recepção que a gente teve lá. E continua tendo até hoje ainda os ecos, né? A gente acabou sendo ainda o oitavo livro mais vendido de toda a editora durante o evento, né? E teve um dia que a gente ficou em segundo lugar, mais vendido. No outro dia a gente foi o mais vendido, que foi o dia que esgotou. Então, assim, foi uma jornada fantástica. A gente não esperava ter toda essa recepção e o feedback que tem sido cada vez mais positivo, inclusive já recebendo feedback também desse segundo livro, né? Que como você já leu, você viu que tem muito mais confusão, né? Muito mais ruar. Verdade. Mas que maravilha, parabéns pelo seu trabalho, sucesso sempre aí que você merece. Você tem um trabalho maravilhoso, uma escrita muito bonita, muito cativante. Você que falou do segundo, você que puxou já a conversa do segundo, olha. Quando eu terminei de ler o segundo, eu mandei uma mensagem para você, né, Augusto? Foi assim Foi. vamos dizer assim, o meu descontentamento com um certo personagem ali, né? E olha que eu nem gostava desse personagem, eu te confesso que esse não é o meu personagem favorito. Ele é um personagem, mas eu não gostei assim, da trajetória dele lá no final. Não vou dizer para vocês o que acontece com ele, porque é segredo aí da trama toda, mas tem uma função, né? Até que como que Isso. você colocou e realmente a trajetória dele, ele não era uma pessoa tão boa, né? Ele foi melhorando com o tempo, né? Ele deu uma melhorada muito boa, mas aí ele conquistou, né? Quem leu aí, ele conquistou o público, né? E aí ele teve uma trajetória, né? Que leiam, porque é muito interessante. Vou até mostrar essa capa que está fantástica, Ah, linda. Nossa, amo. linda. Está mais bonita que a primeira capa. E tem, Ambas são lindas, mas essa está mais bonita ainda. todas essas, tem um pôster também que quem comprava esse livro no site da editora, ou aqui em Loco Comigo, ganha um post que é o post da Nath. Né? O do primeiro livro foi o post do David, aí o segundo tá o da Nath. Deixa eu ver se eu acho aqui o pôster dela, porque tanto que os que eu tenho aqui só tem bem pouquinho, estão ali guardado para não amassar, mas é esse aqui que é o pôster da Nath. Nossa, lindo! Muito bonito o pôster dela. Esse aqui teve uma guerra atrás desse pôster, né?
Fala para mim uma coisa, conta assim pra gente. Foi mais difícil para você escrever o volume um ou o 2? Ou foi tranquilo? Não, sem nenhuma dúvida, foi o segundo. Devido a tanto ao desenvolvimento dos personagens, do universo, que eu queria fazer isso de uma forma orgânica, de uma forma que não ficasse muito artificial, algo que, quando a gente lesse, realmente percebesse que é uma coisa gradual, que é o objetivo também da série, né? Da, das histórias ir amadurecendo e ficando mais complexas, à medida que também a trama vai avançando e os caminhos dos personagens vão cada vez ficando entrelaçados. Não que a trama do primeiro tenha sido simples e tal, mas a forma de contar, né? As palavras escolhidas, o contexto de tudo, então acaba sendo modificado. E principalmente nesse segundo, foi justamente esse personagem, né, que a gente estava comentando, que ele tem um arco muito complexo. É a primeira versão que eu escrevi há mais de 10 anos atrás, então a gente tem um outro contexto sociocultural totalmente diferente, então tive que readaptar para essa nossa nova realidade a mensagem que poderia passar para o leitor. Que eu, de uma maneira nenhuma, queria passar uma mensagem errada, ou tipo um personagem que faz aquelas coisas, a gente tem que passar na cabeça. Não, eu quis trazer consequências, eu quis trazer dualidade e quis trazer reflexão. Né? E principalmente que a gente vive num contexto. Tudo bem que lá é um universo fictício, em que as coisas são um pouco mais atrasadas em relação à nossa realidade aqui. Mas são coisas, são discussões que é bom o público juvenil já começar a pensar, né? E ver, ó, isso não é legal. Tá entendendo? Então foi muito Sim. difícil trabalhar com esse personagem dentro desse sentido. E eu acho que no final, Kérida, que acontece aquele caminho que esse personagem decide tomar, que assim, vê o feedback do público revoltado, então quer dizer que o arco acabou sendo bem construído no final das contas. Tipo, assim, que é a maior satisfação que eu posso dizer desse segundo volume é de ter trazido a sensação, né? De você não ir com aquela cara daquele personagem, não gostar das atitudes, mas chegar num ponto que você começa a ver que ele quer mudar e que as coisas vão acontecendo e chega num ponto em que a pessoa tem que tomar uma decisão. Olha, vou dizer para você, realmente igual você colocou, sobre esse personagem, toda a trajetória dele foi tão bem construída que mesmo, vamos dizer assim, porque eu acho que deve acontecer com você. Você vai construindo seu personagem e você acaba sofrendo um pouco com ele ali também, né? Quando vai acontecer alguma coisa que não é tão boa assim para esse personagem, né? A gente se solidariza a esse personagem, né? Então a gente torce por ele que dê tudo certo, né? Só que eu acho que uma das mensagens muito importantes que você passou ali, que nem sempre tudo vai sair de acordo com o que a gente quer, né? E às vezes sacrifícios têm que ser feitos pelo caminho por uma causa maior também, né? Então eu achei isso assim muito uma mensagem bem profunda ali que a gente consegue entender quando a gente chega lá e aí a gente aceita, né, a situação que aconteceu porque realmente era necessária, não tinha outra forma de para que tudo desse certo, não tinha outra forma de ocorrer, né? Então ocorreu da melhor maneira possível. Então assim é muito interessante todo esse caminho que passou. Inclusive, né, a gente tem dois grandes momentos, eu acho, assim, nesse livro, né, que é dessa história de chegar no limite, né, com dois personagens que acabou o primeiro livro de forma misteriosa, a gente não sabia que caminho esses personagens iriam tomar. Eu acredito que, de certa maneira, esses caminhos acabaram nos surpreendendo, né, a gente acaba criando expectativa de alguma coisa, mas esses personagens acabam se revelando mais do que apenas uma aparência, né, mais do que apenas atitudes, mas que tem muita coisa além nas entrelinhas. Verdade. Eu posso mostrar, o Augusto, a imagem aqui do templo sagrado? Pode, não, com certeza. Uma das coisas que eu achei, deixa eu focar, agora esse ângulo aqui dá para ver bem, né? Assim, O templo sagrado, gente, se você quiser comentar para a gente aí, Augusto, eu achei muito interessante essa imagem, porque à medida que você vai lendo, você volta ali naquela imagem e você se situa também nas passagens, né? Você consegue entender mais desse universo Grendon. Eu achei fantástico, assim, pelo fato de você ser arquiteto, né? Então, assim, ficou maravilhosa essa imagem.
Isso, né? O templo sagrado é onde, de fato, tá, digamos, o grande poder mágico de Grendel, que é onde reside a sacerdotisa e os guardiões, que são os mais poderosos, e é lá também que estão a prisão dos espíritos malignos, e em cada pilar desse é como se fosse uma prisão que contém aquela essência ali guardada. É, e sim, quando, depois da arquitetura, que eu comecei a revisitar Grendel, eu dei uma melhorada, até todo o viés de como funciona o Templo Sagrado. Então, quando você vai lendo, você vai descobrindo pouco a poucos alguns ambientes do Templo Sagrado. Inclusive, a gente chegou a fazer, eu fiz a fazer um 3D mostrando o vídeo, andando. Não sei se você chegou a ver, mas acho que está no meu canal no YouTube, justamente para deixar o leitor ainda mais dentro daquele universo e facilitar a visualização do mundo, né? Às vezes com as palavras a gente consegue é, deixar vocês bem à vontade para imaginar do jeito que vocês quiserem, mas aí também se quiser já uma dica, né, para entrelaçar nessa jornada, eu fiz esse vídeo que também a galera gostou bastante. Deu muito trabalho para fazer, né? Porque o arquivo acaba ficando pesado, mas é algo que vale a pena. Depois você compartilha esse link com a gente para a gente poder tá assistindo, tá vendo, né? Eu tenho uma facilidade grande quando eu tô lendo a história, os personagens, eu vou imaginando, né? Então, assim, e depois ver, né, da forma como você construiu para facilitar para a gente, vai ser melhor. Eu não cheguei a assistir ainda esse vídeo, mas vou gostar muito de ver. Ah, pronto, eu compartilho, sim. Ficou bem bacana. Lancei ano passado, a gente fez uma campanha, acho que na Semana de Grendel. Então, acho que fez várias mídias, fez esse vídeo, saiu o trailer do segundo livro. Então, foi bem legal. Ah, bacana. Olha, teve uma passagem que eu até marquei aqui, né, para os. Ai, não tá, deu para ver agora, isso. Porque tem esse brilho, né? O tablet tem esse problema. Se eu coloco no Kindle, e às vezes o Kindle ficou muito apagado na hora que eu vou mostrar, né? Que diz o seguinte: posso ler esse pedacinho? Não, não dá spoiler nenhum, não, pode ficar tranquilo. É, Ó, David, mas David apenas viu amarelo. Estranho, depois de passar 5 aniversários ao lado de Nath, hoje ela não está aqui. Pensou, ficando com mais saudade de sua amiga. O que Marcos quer com ela? Ela está viva? Não, ela tem que estar. Então, assim, ao mesmo tempo que ele reflete, ele já pensa, não, ela tem que estar viva. E já fica até uma dica aqui para a gente, né, para a gente acompanhar toda essa história, para a gente saber como que está a Nath, né? isso. Até o desenvolvimento desse livro, eu desenvolvendo mais esses dois pontos de vista, né? O de David e o de Nath, e fiquei intercalando isso daí, até para deixar o ritmo da leitura mais agradável. Então, a gente tá conhecendo um pouco de David, tá avançando ali na história, o que tá acontecendo com ele, tem uma pausa, a gente vai para Nath, e aí vai a mesma coisa com ela. Então, às vezes, o tempo volta, né? A gente tá com o David, vamos supor, a gente chegou até certo ponto com o David, o tempo volta, a gente acompanha a Nath, quando chega naquele mesmo ponto, continua com o David. E assim seguiu a dinâmica desse segundo livro. Eu achei também muito interessante que nesse segundo livro, o Philip ele teve um crescimento maravilhoso, né? Que ele já era um personagem muito carismático, né? E ele cresceu tanto nesse segundo livro e assim ele se tornou mais unido ainda ao mestre dele também, né? Essa amizade dele pelo David, então ficou assim uma coisa mais nítida ainda também, né? Isso, Philip é outro personagem, assim, que os leitores têm gostado muito. Também não tem como gostar. Philip é Ah, uma ele é fofo. figura, assim, não tem igual, né? A gente bola de rir com ele. Eu não posso até ter uma frase dele que é muito engraçada, que eu não sei se ele já nesse terceiro, então vou nem falar para não dar spoilers. Mas assim, ele fala cada pérola, né? Ele faz cada coisa Sim. inocente, né? Que não tem a gente como não gargalhar, né? Nesse segundo livro, né, mesmo, quando eles vão montar uns dragões e fica com todo aquele medo, todo aquele receio. E aí chega no lugar, né? Ele chega aí a terra e vai abraçar o chão, feliz que finalmente pousaram. Enfim, é realmente uma criança, mas que sim, cada livro vai ter um desenvolvimento também. Eu acredito que ele acaba se tornando assim
de David botar mais o pé no chão, sabe? Acho que se não fosse Philip, David seria ainda mais louco, seria mais. Não pensaria muito nas consequências nas coisas, sabe? Eu acho que no momento que ele tá treinando o Philip, ele tá se autopoliciando. Acho o Philip extremamente importante nesse caminho de David. Sim, ambos, né? O Philip está amadurecendo e o David está se tornando mais, vamos dizer assim, mais cauteloso também, né? Com as situações que ele protege o Philip. Aliás, ambos se protegem, né? Se a gente for ver bem ali na toda a construção da história, ambos se protegem. Tem alguns comentários aqui, eu vou ler para você, ó, que tá todo mundo gostando, todo mundo te elogiando muito, ó. Ai, Ó, o coisa pessoal está boa. gostando muito da conversa. É, achou muito legal. Que bacana essa possibilidade de visualizar em 3D. Tá aqui a vovó Fofuxa, a Regina comentando, o Claudemir. É do Rafa. Eu não sei se é assim mesmo, mas é do É, Rafa mesmo, né? isso. Ele elogiou aqui também. Ah, Deixa eu ler. basicamente, a primeira leitura de Grandon foi ela. Ó, Claudemir falando aqui também, uma literatura maravilhosa. Ó, a Regina também quer ver, então disponibiliza para a gente, marca a gente ali para a gente poder estar vendo. Ó, o do Rafa colocou aqui, ó, como alguém que leu a primeira versão e a versão revisitada, é muito notório o quanto a formação em arquitetura enriqueceu as descrições e ajudou a inserir mais o leitor no lugar. Perfeito, foi o do Rafa que colocou, verdade, porque a gente consegue visualizar bem, né? Foi todo um estudo, quando eu comecei a revisitar o Grade Up desde o primeiro livro, então até as cidades, como as cidades se comportam, as tradições, o comportamento das ruas, a forma em que a cidade se formou, tudo isso eu fiz um pré-estudo para começar a escrever. Então tenho todas as informações. Um dia, não sei quando, eu pretendo lançar uma enciclopédia com todas as informações de Grendel, de cidade, as criaturas mágicas, que é algo até que também alguns leitores até já sugeriram, mas eu planejo sim fazer, a gente não sabe quando, que a gente também tem um trabalho por fora, né, da escrita, então o tempo às vezes acaba ficando limitado, mas são planos para o futuro aí do Perto Verso. Ah, mas aos poucos vamos fazendo, vai dando tudo certo. Olha, eu vou te perguntar uma coisa. Você tem um personagem favorito? Eu tenho que dizer assim que o meu personagem favorito agora é o Intronfe. Gente, ele é muito fofo, gente. Não tem como amar ele. Tem um pôster dele também aqui, que aqui fica cortado, mas também ele foi engraçado, ele foi baseado num gato que eu tinha quando eu escrevi o livro, que era um gatinho pretinho. E aí eu sempre tive aquele sonho, né, de ser um gato grande e tal. Aí veio a ideia de aproveitar esse gatinho e transformá-lo realmente num animal fantástico lá em Brandon. E a ideia era justamente de trazer uma relação que, que a gente fala, né, que foi perdida durante alguns séculos em Grendel, que é dessa relação mais íntima entre um animal fantástico, que é o Entronf, e um humano. Pois houve um certo distanciamento, porque o Itronf é mais ligado bem à natureza, então às coisas mais puras, seja o sentimento, a compaixão e o respeito à natureza. Então, um momento até quando David e Bill se encontram, foi um momento que digamos que, não é nem a força, mas assim, não teve uma alternativa a não ser confiar um no outro, e essa relação acabou dando certo, e é uma relação que sim, que eu adoro. Bill é uma comédia quase tão engraçada quanto o Philip, e tem uma parte em particular, né, que ele atrapalha lá um certo momento de David ali, que ele tá, né, se aproximando da pessoa que ele gosta, ele vai lá e solta uma pérola. E uma coisa que eu gosto muito também na relação deles é de um poder escutar o pensamento do outro, e dessa forma eles conseguem lutar juntos, né? Que vai ser mais desenvolvida essa parte no terceiro livro. Deu para perceber que lá no terceiro a coisa vai ficar. Se o segundo já deu um. Né, o terceiro parece que promete ser mais, vamos dizer assim, apertada ainda essa batalha, né? O terceiro, ele, assim, vai. Acho que vai ser eu acho que vai ser o divisor de águas, assim, da saga, sabe? Assim, do antes e depois do terceiro, porque vai mudar muita coisa, e muita coisa, assim, nova vai ser estabelecida para os personagens,
que é o momento que eles vão realmente ter que agarrar o destino. Eu achei também muito interessante, né? Você estava falando do. Você também chegou a comentar das pérolas que o Philip solta, né? Teve uma passagem que ele, quando ele conhece, eu não me lembro se o nome dela é Carlita mesmo, é Isso. Carlita, né? Quando É, ela está até se apresentando para Elisângela e tudo mais, eles estão se conhecendo ali, e que quando fala que, eu não sei se a pronúncia é certa, Noidonum, né? os não dão isso. Tá. E aí que ele diz assim, como é que ele fala aqui? Ó, cruz credo, ele grita, né? Ele já dá um cruz credo ali. Aí o David pede desculpa porque é o pupilo dele, ele vai aprender a respeitar os diferentes. Então, assim, ele já está também, já está passando aí nessa ideia toda, também um ensinamento que a gente tem que respeitar as pessoas e tudo mais, né? Mas assim, Isso. foi tão natural dele, porque ela é uma feiticeira, né? Só para o pessoal não entender, ela é bruxa, né? Vamos dizer assim. E ele, né, ficou assim com um receio, né, da convivência ali. E ela é muito divertida também, né? A É, situação que ela ocasiona lá com o David, que, né, a gente não pode comentar para não dar spoiler, né? Mas teve umas situações ali que fizeram a gente, que faz a gente rir bastante, né? isso, Carlita é uma nova personagem que começa a aparecer a partir desse segundo livro, que é uma das minhas personagens favoritas, com certeza, porque ela é toda atrapalhada, né? Ela, desde o primeiro, a verdade apareceu já do um, mas ela sempre, assim, ela ajuda, né? Ela sempre está lá disposta a ajudar, ela acaba sendo uma peça essencial agora para os nossos heróis. Mas, claro que ela não deixa ali da oportunidade de aprontar, digamos, e fazer alguns feitiços, algumas poções erradas. E ela é bem direta também, né? Ela é Isso, bem direta, né? diretíssima, diretíssima. Acabei encontrando aqui o Bill. A gente, é lindo demais, olha. É muito fofo. Não tem como não se tornar um personagem favorito. Não tem como. Então, principalmente para quem gosta de pet, né, dos animais, aí, então, é um fenômeno. Isso. Você tem uma característica, no seu primeiro livro, você colocou um personagem do nosso folclore, né? Não sei se a gente pode falar. Eu acho que é melhor deixar uma surpresa, Deixa uma surpresa. mas tem um personagem. Nesse segundo você colocou também um personagem diferenciado, com uma dinâmica muito boa. Comenta para ele, você não pode dizer quem ele é, mas comenta para a gente um pouquinho sobre ele, esse mistério, né? Esse personagem, ele é uma criatura bem misteriosa, bastante sombria e visualmente assustadora. Postar bocona, assim, num lugar assim, bem estranho, bem esquisito. E no livro ele é apresentado de uma maneira que ele é bem gigante e ligeiramente assim faminto. Muito eu achei interessante que esse segundo livro ele está mais envolto em magia, numa aventura, ação. É o tempo todo movimento, né? Isso. Nesse segundo a gente não tem muito tempo para respirar, não, porque o tempo todo você é ali envolvido nas ações dos personagens. E assim, quando você constrói cada um deles, você já determinou mais ou menos qual que é a característica, né, a personalidade de cada um, né, na sua construção. E ao longo do caminho, uns dão vamos dizer assim, crescem, né, nesse desenvolvimento deles. Como que você, como é que eu posso dizer? Como que você trabalha isso? É, eu acho que tem alguns momentos, não sei se já aconteceu contigo quando você escreve, mas que o personagem acaba até nos surpreendendo com certas atitudes, né? Claro que eu tenho que me policiar em relação se um personagem faria ou não tal coisa. No terceiro livro, pelo menos agora, né, que eu já estou na parte de revisão, então teve alguma coisa que eu observei no personagem, não, esse personagem não faria isso, não dessa forma. Por quê? Porque esse personagem são muito bem construídos, mas às vezes eles realmente ganham vida. Nesse terceiro livro tem certos momentos que eu fiquei, gente, você tá mesmo fazendo isso? Eu não tô acreditando, porque assim, é como se realmente os dedos perdessem o controle e saísse digitando sozinho ali o que está acontecendo na história. Mas eu acredito que é muito complexo às vezes
descrevê-los porque eles têm muita bagagem. Por exemplo, a Elisângela, ela tá ali, mas muito serena e tal, mas será que no interior dela também é assim sereno? Né? O quão peso é que ela carrega por ser a sacerdotisa de Grendel? Então aí a gente tem David agora descobrindo um novo sentimento que até então desconhecia, né? Nath passando por tudo aquilo, dividida entre o amor e o seu próprio objetivo. Então, assim, acho que estabelecer bem já antes toda a construção dos personagens já ajuda muito nesses momentos, sabe? De como a história vai desenvolvendo e quando chegam em determinada situação, a gente tem mais facilidade de conseguir resolver com aqueles personagens sem sair da linha dele. Porque às vezes, não sei se já aconteceu contigo, né? De um personagem se apresentar de um jeito durante toda a história e de repente do nada faz uma atitude que tem nada a ver com ele, assim, sem ter um contexto realmente embasado. Então é isso que eu estudei, né? Quando eu fiz arte em mídia, eu paguei uma disciplina na época que era construção de personagens, então já trazia toda essa bagagem para a criação de Grendel, para justamente trazer um universo realmente mais coeso pro leitor, né? Mesmo que seja uma fantasia, né? A gente tem que trazer uma coesão textual, uma coesão narrativa, para não ficar aí tão qualquer coisa e aí não ter nem mesmo uma identificação com aqueles personagens. Verdade. Tem que ter todo esse cuidado, né? Todo esse preparo. Eu achei fantástico, porque eles seguem numa linha ali que vão crescendo e é gradativo, não é uma coisa que, né? É uma coisa que vai aos poucos se tornando, né? Eu achei muito interessante que no final do seu primeiro livro, vou aproveitar e mostrar ele aqui. Espera aí que meu Kindle aqui fechou. Agora Eu voltou. tenho aqui Aqui também. isso! Que tem a versão física, né? E tem a versão em e-book. Nesse primeiro, você terminou lá deixando a gente assim com várias perguntas, né? O bacana, né? Como é uma pentalogia, então assim, cada um que você terminar, você já vai deixar todos aqueles questionamentos. E no final desse livro, tinha um dos seus personagens, onde supostamente no segundo livro ele encontraria um parente, né? Isso. Eu não sei se a gente pode falar qual que é o personagem, né? Mas então a gente vai falar assim, um personagem que encontrou esse parente. Nesse segundo livro, o que a gente percebe é que esse parente, talvez ele tenha aparecido, mas eles não vamos dizer assim, eles não sabem de fato. Vamos dizer assim, o personagem principal não sabe quem ele é ainda, né? Será? Você Será? deixa algumas indagações. Não, um sabe porque ele recebeu uma carta, né? Isso. Do parente. Então o parente sabe quem ele é. Mas ele tá até agora, ele tá no escuro. Não, o Parei também não sabe quem ele é, não. Porque ele era muito novinho, então praticamente não Também lembra. não sabe, né? Isso. Então nenhum dos dois sabem. Nenhum dos dois. Entendi. Mas na narrativa ali, os dois chegam a se encontrar, sem saber. Não sei. Ou Talvez não. sim, talvez Ou não. talvez não, né? É. Porque tem uma personagem que ela descreve, assim, ela vê um deles, ou não, né? Ou não. Tá uma conversa meio estranha, né? Ai, é até engraçado. Leiam porque é muito interessante, né? Mas ela descreve como se estivesse vendo o amigo. Então, vamos dizer assim. Aí a gente Sim. fica na dúvida ali nesse momento. Uhum. Entendo. Aí o Dan até coloca aqui, o Dan Rafa aqui, ó. Que maldade, eu também tô achando, né? Tá sendo maldade com as pessoas. Ô, Augusto, quem sabe o Augusto não dá um spoiler aí, não fala assim, do que a gente está falando? Eu não posso falar, né? Mas o Augusto pode, ó. Pois é, gente, é um mistério, né? Deve estar também, tem, além de tudo isso que está passando, ainda tem esse desejo de encontrar essa pessoa perdida, que, tipo, talvez ele nunca encontre, né? Talvez essa pessoa tenha partido para uma jornada totalmente diferente, ou talvez encontre, né? Assim, vão ser coisas aí que vão acontecer, digamos, nos próximos capítulos.
Podem estar do mesmo lado ou em lados opostos também, né, Augusto? Também tem isso. Tem isso ainda, né? É. Ainda tem esse problema ainda, gente. No terceiro livro, talvez eles se encontrem? Ou tem mais algumas pistas sobre ele ou não? Vai ter mais pistas no terceiro. Só pistas, né? Vai ter mais pistas, até porque, digamos que um dos temas aí, assim, uma pistazinha do que vai ter, assim, no terceiro livro, são cartas de tarô. Agora, Interessante. imagina essas cartas de tarô no mundo de Grendon. Como é que elas vão ser? Verdade. Interessantíssimo. Então tá. O Augusto disse um monte de coisa sem dizer nada, tá vendo, né, gente? Hoje tá difícil. Ó. Então tá bom. Conta pra gente, Augusto, qual que é o seu personagem aí que você acha que. Aliás, não, teve uma pergunta aqui que o Ivo fez, deixa eu voltar aqui para fazer, senão eu vou esquecer. Ele perguntou assim para você, depois eu faço a minha pergunta. Quanto tempo de realidade, quanto tempo tem de ficção no seu livro? Quanto tempo tem de realidade e quanto tempo de ficção no seu livro? É uma pergunta complexa. Eu acho que, assim, como ela é uma baixa fantasia, a ideia é de meio que a gente já, tudo que a gente lê, a gente aprender que se passa aqui pertinho da gente, né? Então acho que o tempo todo é a busca mais dessa realidade, embora seja num mundo totalmente novo, né? Que é algo que a baixa fantasia ela traz. Então, tem certos acontecimentos, tem certas atitudes de personagens que quem é que mais no Nordeste vai pegar. Vão ter mais referências aí durante a saga de outras regiões do Brasil, para trazer justamente essa conexão. Porque é como se realmente a história tivesse, você a gente tá lendo aqui, a história estivesse passando ao nosso lado, com o nosso vizinho aqui do Brasil, lá em Grendon. Verdade. Não tem, também não tem como a gente medir, né? É complicado, né? Realmente não tem, assim. Olha, teve uma passagem aqui do Felipe. O Felipe disse assim: ele encarou seu mestre que estava tão confuso quanto ele. Poder Supremo, pensou David. Estranho, nunca ouvi falar sobre isso. Em seguida, mestre e discípulo entraram. O que você pode contar para a gente sobre o Poder Supremo aí, para deixar o pessoal com uma curiosidade mais aguçada? Bem, o poder supremo é o poder mais puro que existe em Grendon, né? Nós temos a Mãe Natureza. Mãe Natureza é a criadora de tudo, inclusive de nós, né? É dela que vem a vida, mas também que vem a destruição, que vem o renascimento, enfim. É a entidade mais poderosa dentro de Grendon e que foi ela que criou Grendon para abrigar essa prisão desses espíritos malignos. E apenas ela tem acesso a esse poder, que é o poder, assim, provavelmente, assim, de possibilidades quase infinitas ou infinitas, né? Pois a sacerdotisa de Gwenda, ela passa a vida inteira, ela foi escolhida pela própria mãe natureza para representá-la, então ela já tem um contato muito íntimo com a natureza, ela consegue falar com os animais, ela consegue compreender melhor as emoções humanas, até mesmo, né, ela consegue ouvir Bill quando está próxima dele, né, mesmo não tendo essa ligação, não seja o animal dela, né, ela consegue compreender. Então, isso já mostra o quanto diferente ela já é dos outros especiais. Ela consegue até mesmo invocar o poder de outro especial. Né? Ela não consegue fazer mais coisas porque a bichinha da Lisângela passou por um contexto complicado. Quando vocês conhecerem ela, ela vai estar fugindo de uma coisa assim terrível que aconteceu num templo sagrado. Então, quando a sacerdotisa ela consegue tocar o poder da mãe natureza, da entidade da mãe natureza, é o chamado poder supremo, que aí é o poder máximo de Grendel, ela seria capaz de fazer tudo, talvez restaurar toda uma vida sei lá, de uma floresta que esteja queimada, que vai restaurar todo esse poder com apenas um piscar de olhos, ou então destruir, se for o caso. Entendi. Tem uma outra passagem também, que vem uma pergunta ali, né? Todos os guardiões são tão poderosos assim? Sim, são poderosos, mas claro que dentro deles tem os mais fraquinhos, né? Que só dão só mais piti, tem mais pose do que realmente ter poder e fazer alguma coisa para a comunidade, né? Não sei se deu para sentir, querida, mas, por exemplo, quando um personagem
ali, ele sai do templo sagrado, né, pelo contexto que aconteceu ali por ele, a comunidade ali sentiu muito a partida dele, então teve toda aquela comoção, aquelas homenagens, porque os guardiões eles também têm esse lado para as comunidades, de ajudar, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui conversando, e de repente entra um animal fantástico. Aqui então os guardiões vão lá, eles cuidam dos animais. Até o caso, né, que é do Marcos, né, que quando tá lá tem aqueles animais que são os macacos, tipo os macacos que estavam lá atacando a vila. Então eles estão sempre presentes ali para a comunidade. E já tem outros que não. Acabam fazendo mesmo mais pose, né? Sempre tem aquela maçãzinha podre, né? No meio das coisas boas. Verdade. Tem uma passagem, eu destaquei aqui, que diz assim, do que a gente do que eu percebi ali na hora ali, ó. Tem uma cena assim que chamou muito a minha atenção, aliás, teve várias, né? Mas é o labirinto, né? Que leva à mansão de Alice. Isso. É, aquela correria, aquele momento ali, ó, como é que é? Você sente junto ali dos especiais, você sente junto com o pessoal ali, aquela correria, aquela angústia lá dentro. Como que foi para você escrever esse momento aqui? Né? Já Porque até você se sente lá dentro, você conseguiu passar para a gente ali toda aquela complexidade daquele momento todo, que até no final eles juntam forças ali, né? Os que estão em direções opostas, lá no finalzinho eles se unem ali para poder tentar alguma coisa, vamos dizer assim. Isso. Eu ia até perguntar, até que você tinha achado mesmo, né, nessa parte, esse mistério que ela que tem em volta da mansão de Alice, que ali para escrever assim eu não tive muita dificuldade para escrever, porque eu tento me imaginar dentro do local e o que aquilo ali me passa. Como eu não gosto muito de ambientes fechados, então já foi até fácil imaginar o que aquilo causa e trazendo, claro, né, um viés um pouco mais sombrio, porque a gente está num universo em que criaturas totalmente diferentes e perigosas podem emergir da sombra a qualquer momento. Então, eu quis trazer isso, porque acho que até então a gente tinha visto muito mais animais mais belos, mesmo que perigosos, mais bonitos, animais assim mais, digamos, mais fantásticos no sentido bom. Mas só que não, né? A gente tem uns animais fantásticos que são um pouco trevosos ali, são um pouco perigosos, sendo capazes de coisas terríveis, né? Com seus venenos, com seu poder diferenciado. É, verdade. Então, eu achei também bacana, porque eu também não gosto muito de ambiente fechado, aquele negócio todo ali. Eu disse, meu Deus do céu, como que eles, né? Pô, Isso. aquela passagem ali foi bem complicada. Que até toda a questão, né? Perseguição, aí perda, não tem orientação, não sabe para onde ir, estão sem conseguir usar os poderes porque foram dopados, enfim. Realmente ali foi árduo aquele momento. Exatamente, ali foi. Ó, nesse segundo livro, as buscas foram pelas maçanetas, né? E o artefato do equilíbrio. Isso. Isso. E lá no final, acabou acontecendo uma situação bem interessante, né? Porque acabou, vamos dizer assim, um lado ficando com um, outro lado ficando com outro, de certa forma. Pelo menos por enquanto. Foi, né? Só tinha um, né, que estava num artefato, que estavam procurando desesperadamente. Aí, infelizmente, quando encontram, aí aconteceu todo aquele fuache. E tem interessante como eles encontram, né? Que até o personagem fala, né? Nossa, né? É assim que a gente não imaginava. Eu achei curioso isso, porque muitas vezes a gente olha muita coisa assim de fora, mas esquece de olhar mais para dentro, né? E às vezes a resposta está justamente dentro da gente. Exatamente, verdade. É, eu fico pensando aqui no seguinte, né? Peraí, deixa eu ver se eu posso perguntar também, né? Porque não. Tá. Vou perguntar, não, vou ler um pedacinho aqui. Pra você falar mais sobre eles, que eles são bem interessantes também, né? Quando eles diz lá, ó, não são bruxos, meu rapaz, mas sim
Noioduns. Eles ficaram tempos demais nas sombras e, com o auxílio da sacerdotisa Cristina, viram a luz. Então tem uma diferença, né? Isso. A diferença básica entre um Noidodum e um bruxo, né, um feiticeiro, é que o bruxo ele tem a magia nele mesmo, então ele consegue fazer feitiços, magia a partir do seu próprio poder, a partir do seu próprio dele próprio. Já o Noizodum, ele não tem poder, né? Não diretamente, ele usa de artefatos para fazer magia, seja objetos enfeitiçados, seja através de símbolos que vão invocar esses poderes. Então, são personagens que passaram muito tempo também sendo muito discriminados, sendo muito colocados de lado pelos próprios dotados da magia, por isso, né? Ah, não são mágicos, então a gente não vai se importar, não vamos dar valor, e foram se tornando cada vez mais perigosos, cada vez mais ariscos. E claro, né, o mal só quer só uma desculpa para puxar alguém para o seu lado, então eles acabam se tornando inimigos perigosos para os nossos heróis aí, não só nesse livro, mas também do que está por vir nos próximos, né? Inclusive vai ter um que vai ter até uma relação mais íntima com os nossos heróis, não posso contar como, mas vai ser interessante. Eu estou curioso para ver a reação do público, de vendo assim sei lá, um inimigo querendo adentrar ali no outro lado, mas será que ele quer mesmo? Não só tá fingindo? Enfim, vai ser algo interessante para ter essa relação aí com vocês no futuro. Bacana. É, deixa eu pensar aqui como é que. Ó, uma fala sem entregar. Aquele felino humanoide só poderia ser. Aí a Nath comenta alguma coisa ali. E ela nunca tinha visto um pessoalmente. Pelo que lembrava da fábula infantil, eram criaturas que amavam preparar alimentos, amparando viajantes perdidos ou cansados. E aí a gente não pode dizer o que é, mas fala um pouquinho sobre esse felino humanoide aí. Ai, gente, eu amo, amo, amo. Porque como já dá pra ver, né? Eu adoro gato, né? Então, claro que eu não pude deixar a oportunidade de trabalhar também com os gatinhos humanoides, né? Que eu não vou deixar vocês descobrirem mais sobre eles. Mas são criaturas mágicas em Brandon que tomar já cozinha, por incrível que pareça, né? E você pensar gato em cozinha e os pelos, né? Mas é isso mesmo, afinal são animais fantásticos. Então, eles têm uma super habilidade de usar suas caudas. Então eles usam lá o rabinho para mexer as coisas, para fazer outras atividades, enquanto as mãozinhas estão fazendo outras coisas. E eles adoram doces, na maioria das vezes, por isso eles gostam tanto de cozinha. E é claro que no Templo Sagrado, eles são, claro, vai ter um casal lá super simpático, e seus filhotinhos, que ficam aprontando algumas coisas de vez em quando, lá para compartilhar alguns momentos com Nath, né? Inclusive, quando Nath, né, ela conhece eles, eu gosto daquele momento, né? Porque é uma Nath bem pura, né? A Nath ali que só sentiu o cheiro do bolo já correu atrás para comer. E olha, eles são excelentes cozinheiros, hein? Sim, demais. Cozinhar para aqueles o exército do Templo Sagrado todinho, para os guardiões, não é tarefa fácil, não. E é interessante que eles são figuras cativantes, né? A gente fica encantado quanto mais a gente lê sobre eles, mais a gente gosta. Isso. Acho que é fruto do trabalho, né, que a gente tenta fazer antes de descrever, que é justamente de trazer vida já antes desses personagens. Então, quando eles aparecem, eles já têm já uma carga por trás e eu tento passar isso pro leitor, né, de que tem essa vida, a gente já, nossa, o que foi que aconteceu aqui? Por que eles têm esse comportamento? Por exemplo, a Argelina mesmo, né, muito, parece ser muito mandona, né, parece ser, enquanto o Lucas é mais de boas. Então eu Verdade. gosto assim, de trazer essas dualidades, essas coisas engraçadas, sabe? Porque, apesar desse livro, né, ele é um livro que é mais denso, né, do que o primeiro, mas tem esses momentos também, assim, para descontração, e até de trazer a magia no cotidiano dos personagens, acho muito Sim. importante. É porque tem aquele lado mais sério, mais dramático, até um pouquinho da história, mas tem esse lado mais voltado até para o humor, né? Que é divertido. Aproveitando, vamos falar um pouquinho da personagem da Nath? Ah, Nath, você gostou do arco assim, porque até agora a maioria das mulheres, né,
costumam gostar mais de romance, então elas estão adorando esse arco de Narnia, porque teve um romance um pouco no primeiro, mas aqui nesse segundo, né, ele amadurece, né, ele ganha novos contornos. Mas teve, assim, acho que um número pequeno, né, ainda bem, de leitores homens, que não curtiram muito essa parte, mas também disseram que isso não afetou, sabe, essa parte do romance. Você achou que que ficou equilibrado, essa parte do romance, ou você achou que casou bem, assim, né, a dualidade? Eu achei que ficou, que você desenvolveu bem, né? Tá perfeitamente dentro ali. Você não ficou preso naquela situação, foi uma construção que seguiu um caminho. Então, assim, não foi um. Como que eu posso dizer? Não tirou o foco do livro, né? Que ali tem um objetivo ali. Então, assim, fez parte do livro. Eu acho que você equilibrou bem, desenvolveu tranquilamente, passando pelas etapas, e fluiu, a leitura ficou fluida, não teve. Na minha visão, não teve problema nenhum, não. Eu achei que ficou bacana, né? É o que eu te falei sobre um determinado personagem até aí que ele entra no meio, que ele teve uma mudança até, né? Isso, Necessária, né? Porque a pessoa aprende até a controlar um pouco a raiva, né? No decorrer do caminho, que verdade. perde o controle em alguns momentos, em outros vê que precisa melhorar esse tipo de situação, né? Assim, não vi nenhum problema, não. Entendeu? Coisa boa. E o que você achou ali, né, que a gente aparece novos personagens ali no Templo Sagrado, que já deixando assim uma diquinha pro pessoal, né, eles são, digamos, fazer parte ali das forças mais ocultas, né, das forças ali contra a mãe natureza, né, que é o reitor. E a gente ouve Isso. muito falar sobre a sacerdotisa Cristina, né, a Sim, sacerdotisa Cristina. O que você achou assim? Porque eles apareceram pouco, né, mas eu acho, né, que a aparição deles assim foi assim inesquecível, né, ficou bem marcada. foi. Não, foi sim. A cena foi bem marcante. A suposta, né, vamos dizer assim, a suposta sacerdotisa ali. Mas o que eu vi, que assim, a verdadeira é muito mais simpática, né, gente? A Elisângela é muito mais. Aí se dá uma certa revolta de por que ela tá ali no lugar da outra, né? Mas a gente sabe também que, de repente, por trás daquilo tudo ali, deve ter uma história sobre ela ainda também que você vai explorar, né? Ou não. Isso, Eu acredito que isso, vai tem, explorar para tem frente, porque Cristina aí assim, vai. o que aconteceu? Eu fiquei um pouco curiosa para saber qual que é a história dela, né? Como que ela se envolveu nisso tudo aí, já que ela não é a verdadeira. Isso, E ela mistério. parece que acredita que é também, né? Um lado dela, né? Pois é, né? É assim, totalmente convicta, né? Quem realmente acredita que é ela. Exatamente. Ou ela finge muito bem, ou ela acredita mesmo no que ela está dizendo também, né? Vamos dizer assim. Eu acho que no terceiro a gente vai saber melhor, né? Eu Vai. achei interessante também que o pessoal que é ruim mesmo, hein? Tem um É verdade, povinho aí que eu vou te contar, é mal mesmo, né? verdade. Tem, nossa, que tem certo momento para escrever esses personagens, tem que respirar fundo. Isso e isso. Mas, sabe, tem muitas mais coisas para acontecer, né? Porque nesse segundo, né, já deu já para sentir, né, que há uma mudança. Mas a tendência é essa, né? Depois do final, né? Como esse livro termina, né? Então já dá para sentir que o negócio vai ficar bem tenso já nesse terceiro. Inclusive até para o início, quando eu fui começar a revisar, o final do segundo foi super tranquilo, mesmo não acabou do melhor jeito possível que a gente gostaria, mas foi tranquilo para revisar, para escrever para tudo. Mas o início do terceiro, que era da misericórdia, chegou, eu evitava. Eu evitava, não, hoje não. Eu acho que assim, uma parte complicada, né? Quando a gente tem que fazer a revisão, que a gente tem que cortar alguma coisa aqui, aí você lê, tem que verificar se não tem alguma coisa que está fora, aí você tem que mudar de lugar ou acrescentar mais alguma coisa, tirar alguma. Que acontece muito, né? Principalmente Ah, quando demais. quanto mais longo, mais coisas a gente tem que inserir ou cortar, né? Isso, é. Por exemplo,
Mas a primeira versão tinha muitos diálogos, né? Muitos diálogos. Então, são diálogos que acabam sumindo, né? Ou suprimido em parágrafos. Algumas passagens necessárias também, né? Que são coisas mais cotidianas dos personagens, também que a gente acaba tirando. Mas o lado positivo é que, pelo menos, esses momentos a gente deixa a cargo da imaginação do leitor, né? Ele imaginar como é ali o dia a dia daqueles personagens. Exatamente. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. E os androides, afinal de contas, esses androides, nas entrelinhas, vou dizer assim o que eu entendi, que eles ainda vão aparecer. Pode ser no terceiro, pode ser no quarto. Eu acho que eles ainda vão fazer alguma coisa. Eles vão ficar por ali sempre aprontando, né? Não, não tem jeito, né? Apesar do que aconteceu ali, a gente tem vários androides, né? Os artificiais, ou como é, os artificiais e os biológicos, mas eles, sim, com certeza eles vão aparecer, vão ainda dar um pouco de trabalho para os nossos heróis. É, porque no desenrolar da situação toda, eles têm como, vamos dizer assim, produzirem mais deles, né? Isso. Agora, assim, o que a gente tem que pensar é que, tipo, será que eles ainda vão ter um objetivo, né? Será que, como aconteceu com certos personagens, né? Será que se vale a pena mais, a gente tá livre ou não, o que é que a gente faz? Mas vai ser algo curioso saber o que vai acontecer. Deixou a gente na curiosidade. Acerto. E a gente Deixa eu também, ver. Ah, pode nesse falar. segundo livro, né, a gente conhece a Beledei, naquela cidade gigantesca onde os rebeldes acabaram indo morar após a confusão que aconteceu no Templo Sagrado alguns anos atrás. O que você achou da cidade? Eu gostei muito da cidade, eu gostei assim de como você foi construindo todo aquele espaço, né? Porque a gente consegue visualizando, né, os detalhes. Acho que é uma característica que você tem muito positiva, que isso agrega mais à sua escrita. Isso é bacana. E esses personagens, é porque a gente não pode comentar, né? Peraí, deixa eu ver o que a gente pode falar mais dos personagens. Bom, como eu não posso comentar, então assim, vamos fazer o seguinte. E a Carlita, ela chega a retornar num terceiro? No, no terceiro mesmo ela retorna? Sim, já no terceiro ela já retorna, até porque ela vai ser uma peça bem importante para os personagens vão enfrentar, né? Porque afinal, né, como já dei a dica ali do tarô, ela é uma bruxa, então ela já tem um certo, né, entende melhor como é que aquilo funciona, porque a gente até então viu muito sobre o poder elemental, sobre o poder do fogo, da terra, do ar e da água, e agora vai entrar um pouco mais da magia, do que a magia em si pode fazer, né? Que é um tipo de poder diferente do elemental. E como a gente viu lá no primeiro livro, eles não se combinam, né? Magia e poder elemental acaba não se combinando, não acaba exatamente um fazendo efeito no outro, dentro daquele universo, né? Então vai ser curioso como é que as coisas vão acontecer. Teve aquela passagem muito interessante, né? Que ela até fala, droga, pensou Carlita, devo ter errado alguma coisa na poção. A jovem se assustou quando percebeu os olhos analíticos de Philip. Que ela Mas ele aprontou, né? avisou. Ele avisou, não foi? Desde o início. Ela aprontou e acabou dando errado ali para o David, né? E o presente que ela deu para ele? Pois é. Ainda teve isso ainda, né? Ela é bem direta, né? Nesse terceiro livro, ela ainda vai continuar com o objetivo dela. Ela vai mudar de objetivo, isso eu posso falar. Ela vai mudar? Ela vai mudar de alvo, mas Entendi. porque nesse Acho que o segundo alvo ela já dela. percebeu, né, que não tinha, que, né, tava indo para outro caminho ele, né, então ela acabou, né, até se distanciando, mas ela volta já, e é assim, né, para ela já mudar o alvo e tudo recomeçar. Eu acho que o alvo dela é um jovem discípulo. Ou não, né? Não sei, né? Porque depende do tempo que vai passar aí na história, né? Assim, é interessante você falar isso, porque assim, o objetivo, assim, eu penso cada livro no intervalo de um ano. Então a gente teve o primeiro, aconteceu em um ano, então o segundo, mais um ano. Então, normalmente, cada livro vai começar ali um pouco antes de abril, um pouco antes do aniversário de David. E aí a gente acompanha uma história tipo de abril a março. Aí depois assim vai cada volume. Ah, entendi. Então, vamos aguardar, né?
o que o destino reserva aí, né? Isso. É, vamos pensar, deixa eu pensar aqui se eu posso fazer essa pergunta aqui. Você comentou sobre o David. Ó, a Mônica está dizendo aqui que a gente fica mais curiosa, hein? Você comentou sobre o David, você comentou sobre a Nath, você comentou um pouquinho sobre o Felipe, sobre a Carlita. Falta a gente comentar um pouquinho também sobre. Peraí que eu acabei falando, esqueci quem que era o personagem que eu ia perguntar. A Elisângela. Conta mais um pouquinho Hum. sobre ela. Bem, a Lisângela, eu acho que ela é uma personagem assim, cativante. Embora ela sempre esteja assim, mais na dela, eu acho que dá para sentir, né? Pelo menos eu tento trazer isso no livro, que ela é muito decidida, ela sabe o que quer. A dificuldade às vezes é entender como fazer as coisas acontecerem, né? Mas a gente vê que é uma pessoa que ela costuma pensar bastante, é tanto que quando eles decidem fazer alguma missão, alguma coisa, né? Ela gosta de planejar por um certo período para que nada saia errado, para manter a segurança de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela carrega um peso muito grande como uma sacerdotisa de Grendel, né? Tem uma responsabilidade muito grande. Ela passou muita coisa desde a infância, né? Porque assim, já falando para os que está acompanhando a live, mas a sacerdotisa, quando nasce, a criança nasce com o objetivo de ser sacerdotisa, escolhida pela mãe natureza, ela nasce com uma marquinha na mão, e com o tempo é que desaparece. Então, quando nasce, automaticamente, os pais sentem orgulho, né, por ter tido uma filha que vai representar a mãe natureza. Então, logo novinha, ela vai para o templo sagrado, onde começa a receber lições da sacerdotisa atual, de várias áreas, desde o poder elemental, desde magia, até mesmo lições sobre a história de Grendel, a história de toda a nossa humanidade. Então, Elisângela é super inteligente, né? E a gente eu procuro sempre trazer isso no livro, né? De que ela tem essa ciência, de que ela tem esse conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda é imatura no sentido dos seus próprios poderes, pois ela não teve tempo, né? De ter os completo ensino, depois aconteceu algo terrível ali na infância dela, não na infância, né, um pouco antes aqui de começar a nossa história, e então ela é muito insegura ainda com certos elementos, e eu gosto que nesse segundo livro, ela, pela primeira vez a gente sente mais ela em ação, né, David instiga ela a tentar, a ajudar, e ela consegue fazer, e ela acaba sendo, assim, essencial no momento ali, né. E ela é uma personagem que ela cresceu muito também, né? Sim, Ao longo do primeiro para o segundo, ela cresceu muito, né? é demais, até porque as coisas começam muito a se direcionar para ela, né? Seja uma profecia para fazer o Poder Supremo aparecer, ela tem que aprender o Poder Supremo, você já sabe do Poder Supremo, então tem muita pressão já começando em cima dela, e ela se sente realmente a mãe. Então ela abraça todo mundo, quer que todo mundo fique seguro, mas ao mesmo tempo tentando trazer, né, assim, uma certa lógica, né? Vamos fazer as coisas, pensar direito antes de fazer. Acho que ela é muito assim, nesse sentido. Agora, até porque busca, né? Porque a natureza tem trazer muito isso, até mesmo no ensinamento dele para Felipe, que tudo é questão de equilíbrio. Você saber controlar suas emoções para que aquele poder possa realmente se manifestar de maneira mais poderosa possível. Então, como sacerdotisa, acho que elas buscam o tempo todo. Até porque é uma coisa que não está no livro, mas eu costumo falar, mas a gente enxerga muitas vezes a natureza como só algo bom, algo da vida, mas a natureza também tem outro lado, que é o lado de destruir para reconstruir, né? Então, ela já está essa dualidade nela também. Verdade. Teve várias passagens muito interessantes, né? Com várias mudanças, que acho que até foi quando. Cadê aqui? Que eu acho que o Marcos realmente ele entende o problema é quando ele vê o reitor e o, foi o reitor e o Naldo juntos? Não me lembro onde eu anotei. Mas acho que quando ele teve quando ele viu aquela situação toda, que ele entendeu mesmo, né? Que aí ele passou a acreditar na Nath também, né? Isso, quando foi naquele momento lá na vila, né, que Bruno e Isso. ela acabaram chamando para ir lá na vila para olhar, de fato, porque assim dá para trazer, claro que dá para a gente sempre trazer um paralelo com algumas coisas da nossa realidade, né? Que infelizmente acontece muito de alguém ficar cego, seja por uma religião, seja por um político, seja por uma ideia, mas enfim, de que parece você vai ficar cego e não acreditar em nada que qualquer outra pessoa vai dizer o contrário. E naquele momento, quando ele realmente ele vê
né, aqui está acontecendo que ele vai com tanta descrença, né, só deu um voto de crédito, né, justamente em busca dessa mudança que você falou, ele nem se controla, né, ele realmente vai lá e faz aquele manifestação puro de poder, né, porque realmente ali, aquele momento, como você falou, é uma virada de chave, sim, para ele. Que aí foi o momento que ele se transformou mesmo, realmente, de fato, né? Que ele, vamos dizer, se tornou realmente uma pessoa melhor, né? Porque É, ele tinha, não que ele fosse ruim, não é isso, mas ele tinha, assim, ele tinha um temperamento muito que ele precisava controlar, né? Ele, às vezes, demais. ele se exaltava, né? Então, isso não era positivo, né? Isso era uma coisa, uma coisa negativa dele. Ele precisava melhorar aquilo ali. E com o tempo, Demais. ele foi melhorando, né? Mas precisava melhorar mais ainda. Acho que está muito essa questão desse paralelo, né? Que a gente conhece ele no primeiro livro como praticamente um príncipe, né? Praticamente um É, príncipe, um galã, que é um médico e não sei o quê. Mas aí quando a gente conhece mais, aí a gente descobre essas particularidades. esse outro lado dele, né, que ele tinha, né? Isso. Verdade. Quando você falou do labirinto, eu tinha destacado aqui, agora eu achei, ó. Estamos no pior lugar do mundo. O labirinto que leva à mansão de Alice, né? É. Eu achei esse labirinto a gente já comentou um pouquinho sobre ele, mas eu achei esse labirinto muito interessante. Achei esse labirinto assim fantástico. Ah, coisa boa. Porque originalmente eu me baseei na primeira versão no labirinto do Minotauro, né? Para criar toda essa dinâmica com o animal. Até o animal na minha primeira versão era o Minotauro. E à medida que foi amadurecendo mais a história, foi fazendo as alterações, ganhando outros contornos. Mas a ideia do labirinto era justamente essa, de ficar perdido. Enfim, é meio de tentar até trazer um pouco do sentimento dos próprios personagens, como eles estão ainda nesse momento da história. Por exemplo, a gente sabe que eles têm um certo caminho para seguir, mas eles não sabem como. Então, eles estão meio que perdidos também na própria história no qual eles são protagonistas. Então, eu acho interessante, tá, ter esse paralelo, esse jogo. Mas sim, assim, até meu sonho assim, era poder fazer o labirinto em escala real, para fazer os leitores passarem ali e viver aquele momento. Umas surpresas escondidas. Seria o Ó, máximo. o Dan pergunta aqui para mim: conseguiu descobrir as entradas da mansão? Então, eles chegaram lá, né? Agora, se fosse eu, não ia descobrir nunca, ia ficar no meio daquele labirinto perdida lá um tempão. Acho que eu ia levar a vida toda para descobrir a saída daquele lugar. Ali é complicado, assim, salvou, né, para aquele objeto lá, salvou bastante, ajudou bastante eles. É, e uma coisa que talvez você compreenda se um dia você for reler, porque como a gente conseguiu fazer esse universo bem rico, e aí eu tenho já recebido esse feedback do leitor, que quando lê pela segunda vez, aí começa a compreender histórias já entre linhas que começam a fazer sentido agora. Então, essa coisa de Alice vai ter muito isso ainda. Vai ter outros momentos na história também, que uma segunda leitura vai dar para conseguir captar ainda mais. E também, como público-alvo, aqui é o público juvenil, né, infanto-juvenil, eu acredito que quando esse público ali está seus 14, 15, 16 anos, mas for revisitar a obra, mas um pouco mais maduro, seja lá nos seus 20 e tantos anos, com certeza eles vão pegar muita coisa que uma leitura de uma visão de uma pessoa ainda que está assim, começando ali na puberdade, não teria a maturidade de compreender. E eu acho que vai ser muito interessante chegar nesse momento, assim, porque eu escrevo assim com muito carinho, assim, eu escrevo assim realmente tentando trazer qualidade, tanto a narrativa quanto estética mesmo. E eu acredito que todo momento de feedback sabe, fosse um troféu que a pessoa ganha, sabe? Esse é o momento mais maravilhoso, assim, como autor, né? A gente recebe aquele feedback, mesmo que às vezes não é tão positivo, mas de alguma maneira, aqui ter feito parte de um momento, de alguns dias de um leitor, ter disposado do tempo para compartilhar naquele universo, é incrível. Mas é interessante. É, Augusto, a gente está caminhando para o final. É sempre um prazer muito grande estar conversando com você. A gente não vê a hora passar, né? Passa É, tão rápido, né? Que a gente não vê, né?
Verdade. Eu gostaria primeiro de te agradecer por você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente e também te perguntar assim, se você quer falar para a gente alguma novidade, o que vem mais por aí, se quiser colocar também algum lugar que você vai estar expondo seus livros, né? Quando que vai ser o lançamento do terceiro, mais ou menos, se você já tiver uma data. Fazer suas considerações finais, você deixar um recado para os seus fãs de Grendon, né, que estão na expectativa do terceiro livro. Fica à vontade. Bem, obrigado. Primeiro, né, agradecer pelo espaço, né? Sempre é maravilhoso bater papo contigo. Sempre estar acompanhando o canal, às vezes não tanto como eu gostaria, porque, né, coisas do dia a dia, a gente às vezes acaba perdendo alguma coisa. Mas, assim, eu acho que é um trabalho incrível que você faz com os autores nacionais, com nossa literatura, com nossas histórias. Acho que quando a gente lê e consegue identificar uma coisinha que é da gente, como, por exemplo, uma fala de Felipe, que é aqui, que é bem nordestina, a gente se sente, nossa, eu escuto isso todo dia, né? Acho que não tem valor. Até mesmo numa série. Eu assisti uma série da Netflix e vendo um filtro de barro. Eu me senti realmente dentro da história. Eu acho que é isso, né? A gente valorizar a nossa literatura e você tem feito um trabalho excepcional nisso. Falar para os que estão aqui assistindo a live, né, que a gente também tem a nossa loja lá de Grandon, com camisas, com canecas, por isso que eu estou usando a camisa do Elemento do Fogo, né, a gente tem a camisa da Terra também, do ar, em todo elemento tem a camisa, preta é a cor do elemento. Então, quem quiser curtir, além do livro, também explorar essas outras áreas de Grandon, pode ficar à vontade e também pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, perguntar sobre o livro, eu posso enviar o livro, ou mandar o link da Amazon, pela editora, comprando pela editora Fly, o livro vem numa caixinha bem bonita, com vários marcadores, com marcas textos, enfim, com uns brindezinhos bem legais, quem gosta de colecionar marca texto não, marca página, né, vai se deliciar comprando pela editora Fly. E sim, vai vir coisas aí em abril, que é o mês de aniversário de David, e onde sempre começam nossas histórias de Random, vamos ter mais uma semana de Random, e vamos ter livros com preço promocional, vamos ter cupons, vamos ter também produtos na promoção, e claro, né, vai ser aí que eu vou divulgar, que muito provavelmente se Kelly topar, pelo canal dela, né, divulgar aqui pelo esse espaço, é o primeiro cartaz e o título oficial do terceiro livro. Maravilha, você disse que vai ser quando? Abril? Isso, agora em abril, a semana de Grandon. Vai ser uma semana assim de conteúdos que estou preparando. Maravilha. A gente pode estar fazendo uma live juntos aí de novo em abril, não tem problema nenhum, não. Maravilha. Podemos marcar. Quando eu só preciso ver que eu acho que eu tenho 2 datas de abril, aí você vê quais delas que dá para você. Certinho, Deixa eu te falar certinho. uma outra coisa, não esquece de falar para o pessoal também onde que pode estar fazendo o teste, que você mostrou as camisas, então para ir de encontro às camisas, por exemplo, faz o teste, que tem um teste, gente, muito legal. Eu fiz o teste, no meu caso deu terra. Qual que é a cor da camisa? Terra, essa cor bonita, a sua é o sol, né? Isso. Ó, Qual que terra, era tá a vendo? foto? Quem sair terra, quem sair, né, outras cores aí, faz o teste que você já cumpre de acordo com a sua cor, né? Isso, bem E lembrado. É depois só entrar. disponibiliza o link para o pessoal estar fazendo esse teste. Isso, gente, é super fácil também, né? Vou disponibilizar o link também, mas se já quiser já dar aquela curiada, é só entrar no www.pentalogiagrandon.com.br. Aí lá vai ter informações sobre os livros, vai ter para vocês baixarem as imagens, se vocês quiserem, os 2 primeiros capítulos do livro 1 também lá de forma gratuita para baixar. E claro, fazer o teste, né, para descobrir o seu poder elemental mais poderoso lá em Grandon, né? Porque tem um pouquinho a ver da personalidade também da pessoa. David, por exemplo, é bem esquentadinho, né? É, verdade. Já te falei, né? Eu tenho um ringneck que chama David, né? E Sim, ringneck tem um sim. temperamento desse jeito mesmo, assim, mas é bem temperamental, né? Lindo, gente, olha só. Muito bonito. Então vamos combinar em abril aí para a gente fazer uma nova live. Augusto, eu quero muito te agradecer a todas as pessoas que passaram aqui pela live, que ficaram com a gente esse tempo, né? Teve bastante gente que entrou, saiu, né? Que passou, que deu um oi pra gente e tudo mais.
que vai estar assistindo depois, em outro momento, numa outra oportunidade, que muita gente trabalha também nesse horário, né? Então, fica o nosso agradecimento, né, Augusto? E meu carinho muito especial para você. Meu muito obrigado. Você vai ser sempre muito bem-vindo. E eu não posso deixar de terminar também mostrando, ó, o artefato do equilíbrio. Essa capa está fantástica. Eu vou fazer a segunda leitura para eu descobrir os pormenores que eu não vi, né? É porque eu leio muito rápido também, né? Então, assim, realmente aqui pelas dicas aqui, ó, eu vou ver o que eu posso não ter visto ali, mas vou estar vendo. Pessoal, um grande abraço para todos vocês e meu muito obrigado. Augusto, um abração, boa noite para todos. Até a próxima, então. Até!